Eu acho que passa muito pelo que a gente falou na sexta-feira de falta de projeto esportivo, né? E essa passagem do Tite, para mim, ela resume bem o que é a diretoria do Flamengo comandando o seu futebol. Quando você contrata o Tite, você sabe que é um treinador que preza pelo equilíbrio, que não vai buscar show, que se ganhar de 1-0 tá ótimo e que tem ali alguns pilares dos trabalhos que ele teve recentemente na seleção e até antes, que eram trabalhos que, na teoria, eles não combinavam com o que a torcida do Flamengo gosta. Mas o Tite era o nome do momento, era o nome que estava ali, tinha acabado de sair da seleção brasileira, tinha tido, antes de entrar na seleção brasileira, um ótimo trabalho com o Corinthians. Então era o nome do momento e é o nome mais óbvio. Mas quando a gente olhava o projeto Tite e o projeto Flamengo, eles não davam match desde então. Mas a gente esperava um trabalho minimamente melhor. Eu acho que o Tite decepcionou. É um time que ele não conseguiu em nenhum momento, ou em poucos momentos, um time com uma segurança defensiva, que normalmente é a marca do trabalho dele. Em alguns jogos a gente via um time organizado, mas nessa reta final agora a gente via algumas escolhas bem questionáveis, o time jogando meio sem muita vontade, desorganizado, com peças em lugares estranhos. Claro que no meio disso tudo tem a queda de produção de jogadores importantes como o próprio Arrascaeta, como o próprio De La Cruz, mas o trabalho do Tite, de uma forma geral, decepciona. E aí, para finalizar a passagem do Tite, e para resumir como o Flamengo trabalha o seu futebol, é a chegada do Felipe Luiz. Como disse o Mauro, é um tiro no escuro. Por que o Felipe Luiz está sendo contratado? Qual é o parâmetro para você colocar o Felipe Luiz subindo da categoria de base para assumir um time na semifinal da Copa do Brasil? É totalmente um tiro no escuro. Não dá para saber. Não estou dizendo aqui que vai dar errado, mas não há uma teoria por trás dessa chegada do Felipe Luiz. Não, vamos ver o que vai dar. É basicamente isso, e é basicamente isso que o Landim faz desde que chegou no Flamengo. São 11 treinadores, é muito treinador, e eu tenho certeza absoluta que essa mudança em cima da hora, além de, lógico, tentar o título da Copa do Brasil, tem um pouco de resposta por conta das eleições, que o Mauro sempre fala por aqui. A gente sabe que isso influenciou com certeza a decisão no Flamengo. O Zé Teles aqui fala... O Juca não deu, né, o número, ele falou 7.500, que já estava... 7.500. Era objetivo? Eu achei que já estávamos com 7.500. Não, estamos chegando em 7 mil. O Zé Teles aqui fala, com o Felipe Luiz o Flamengo tenta reviver a experiência Paulo César Carpegiani, que deu certo outrora. Sim, né? Ele se aposentou, virou treinador, o Flamengo ganhou muita coisa com ele no comando do Flamengo como treinador. Vamos, Ancora, só uma coisa para botar na mesa. Tudo isso resumido permite que a gente diga que se há, e só há um clube hoje no Brasil que tem um planejamento para o seu futebol, e esse clube é o Palmeiras? Fortaleza, acho que a Fortaleza também tem. Fortaleza também tem. Sem dúvida, Fortaleza também. Sem dúvida. Sim, em outro tamanho, mas sim. E o Augusto César Carvalho fala, tomara que o Felipe Luiz não se queime. O Botafogo hoje tem. Ano passado não tinha, esse ano tem. Mesmo técnico, contratações pontuais na hora certa. Eu acho que o Botafogo hoje tem também. Mas Mauro, o Botafogo de hoje, esse Botafogo muito bem dirigido pelo Arthur Jorge, ainda não enfrentou uma crise, né? O que a gente vê em matéria de coerência... Não deu tempo, né? A gente vê em matéria de coerência é isso, é o Fortaleza. Está indo mal, está na zona do rebaixamento, mantém o Vojvoda. É o Palmeiras, eliminado aqui, eliminado acolá, mantém as coisas como estavam previstas. E o resultado está aí. Dos 3 primeiros, 2 são Palmeiras e Fortaleza. Mas ambos têm técnicos que já se firmaram, já conquistaram título, já deram resultado. Se o cara não consegue esse objetivo inicial, roda. Pular essa arrebentação, né? Exatamente. Se não tivesse conquistado de cara os títulos que ganhou logo que chegou, Copa do Brasil, Libertadores, talvez o Abel não ficasse do Palmeiras quando perdeu para o CRB na Copa do Brasil. O Vojvoda, quando foi para o rebaixamento, já tinha feito um bom início de trabalho, ganhando estadual, etc. O Tite não tem nada, essa é a questão, tem só o Carioca. Ele não tem nada. Se ele estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro, como estava lá atrás, né? E
perdesse para o Peñarol, não, mas está brigando pelo título brasileiro. O problema é esse, quer dizer, ele compôs de novo, ele compôs com a diretoria do Corinthians, ele compôs com a cartolagem da CBF, ele compôs com os cartolas do Flamengo. A decisão de priorizar, na prática, o mata-mata em detrimento dos pontos corridos do brasileiro é do Flamengo. Tanto que os dirigentes falam, não, jogamos em todas as frentes. E ele tinha tamanho, Juca, para falar assim, não, peraí, o campeonato, em primeiro lugar, ele não fez, então ele compôs e dessa vez se deu mal. Como em outras vezes também se deu mal quando compôs. Mas a prova é de que não há um planejamento, Mauro, é que o Dorival Júnior ganhou 2 taças e nem por isso continuou. Nunca houve. Né? O que eu falei no começo, nunca houve. Landim nunca teve projeto esportivo. Nunca teve. É tentativa e erro. O tempo todo tentativa e erro. E o final agora vai ser com o Felipe Luiz tentativa e erro, ou acerto. É isso, é só o que eles fazem. É absurdo. Uma vez eu questionei. Tem tempo isso. Presidente, uma entrevista. Quando o Flamengo terá um bom projeto esportivo? Ele reagiu. Não, o Flamengo tem um projeto esportivo. Tá bom. Se ele acha que isso é projeto esportivo, sorte do torcedor que ele vai sair em dezembro. E aí reza para quem entrar entender um pouco mais de futebol. O que eu queria falar que é o fim de uma era. É o fim de uma era dos treinadores de futebol. O Luxemburgo já tinha sido defenestrado. O Filipão voltou ativa e mostrou que não tinha mais condições. Agora o Tite, humano que se cuide, porque sobra ele, porque ele tem praticamente a mesma idade do Tite, 62, 63. É o fim de uma era dos velhos treinadores do futebol brasileiro. O Tite eu ainda acho que vai ter mais uma chance, viu? Acho que vai ter ainda. Não vai ficar muito tempo no mercado ainda, não. Mas o Danilo pode ser igual o Filipão. Vamos dar mais uma chance. O Filipão teve mais 2 chances. E não deu nada. Mas aí tem que voltar, né? Vai ter que voltar a dar espaço, né, Danilo? Ou ele vai para o Corinthians. Puxe minha orelha. Fala. Fui modesto na meta dos likes. Já estamos com 8 mil. Vamos para 10 mil, então. Vamos para 10 mil. Mas vai ter que dar um passo atrás, com certeza, Arnaldo. Mas acho que o que eu quero dizer assim, não vai ficar no mercado muito tempo. Qualquer um que demitir agora vai pensar no Tite como opção. O Tite ainda com o trabalho ruim que foi no Flamengo. Será que ele vai continuar a carreira como técnico de clube? Qualquer clube? Isso. Ele escolheu pode ser o melhor, né, para trabalhar. Pode ir para uma seleção, sei lá. Ô, Juca, a demissão do Tite, chega o Felipe Luiz para encarar o Corinthians quarta-feira na Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o clássico ontem para o São Paulo. E tem um outro assunto sobre esse jogo, né, na mesa, que é a mudança da data do jogo, que os corintianos estão reclamando, falando que é um absurdo mudar os jogos, e claro que os rubro-negros estão falando que está certo. Afinal, a CBF desfalca todo mundo, inventa essa história de data FIFA, de que não está atrapalhando a data FIFA, mas no fim das contas está. E aí? Casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Vamos lá. Primeiro, há uma data definida, era conhecida a data FIFA, estava tudo estabelecido, a CBF não pode mexer nisso sem o acordo entre os 4 envolvidos. Não pode. Isso é um ponto. Segundo ponto, do ponto de vista esportivo, obviamente, o ideal é que os 4 possam jogar com o que tem de melhor. E aí é justo, é compreensível, é até obrigatório que aqueles que se sentem prejudicados pela data, casos do Flamengo e do Galo, tentem mudá-la. Precisariam ter o aval de Corinthians e de Vasco, que não estão muito preocupados com isso. O Corinthians até com a justificativa de que a grande preocupação do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Não é a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro será prejudicado por essa mudança de data. Então, o Corinthians, no mínimo, deveria exigir. Então, nosso jogo com o Atlético Paranaense vai ter que mudar de data também, para não nos prejudicar. Tudo isso posto, eu te diria o seguinte: diante de uma óbvia infringência do regulamento feito pela CBF, e aí
Para mim, o que me irritou nessa conversa foi tanto o Pedrinho quanto o Augusto Melo dizerem que a CBF perde a credibilidade. Ela nunca teve credibilidade. Há anos, há décadas que ela não tem credibilidade. Então, a discussão não é essa. A discussão é enfrentar isto. Qual é a maneira de enfrentar isso? Não vamos a campo. Cria o grande imbróglio. Alguém dirá, mas se fizer isso, é punido e está perdido. Eu lembro aqui, ou conto aqui para quem não sabe, que em 1979, em dezembro, ou novembro de 79, reta final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol marcou uma rodada dupla para o Morumbi. Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Guarani. O Vicente Mateus, que presidiu o Corinthians, exigiu que o Corinthians tivesse uma cota especial, que não ia dividir por 4, porque o Corinthians era o time de maior torcida. A federação recusou, disse que não, que ia ser dividido por 4. O Corinthians falou, então não vou a campo. Não foi a campo. Palmeiras e Guarani jogaram. Corinthians teve os pontos tomados pela Federação Paulista. Vicente Mateus foi à Justiça Comum. Paralisou o campeonato com uma liminar. O campeonato só continuou em janeiro do ano seguinte, em janeiro de 80, depois de férias de jogadores e tal. O Palmeiras, que vinha jogando fino da bola, Palmeiras de Tele Santana, tinha metido 4 no Flamengo, no Maracanã, num jogo extraordinário, que valeu ao Tele ser chamado para dirigir a seleção na Copa de 82, perdeu o ritmo, ficou igual a Corinthians para jogar a semifinal. O Corinthians eliminou o Palmeiras e acabou ganhando o campeonato nas finais com a Ponte Preta de novo. Foi bicampeão. O Vicente Mateus teve peito. Não ficou na ameaça. Falou, ou paga ou não jogo. Não pagou, não entrou em campo. Não entrou em campo. É o que o Corinthians e o Vasco tem que fazer. Eu gostaria de ver a CBF enfrentando a segunda e a quinta maiores torcidas do país. Que esses presidentes convoquem seus torcedores para frente da CBF, em paz, sem violência, mas se manifestando todo dia. Eu quero ver se a CBF aguenta. Então é por aí. Não adianta. Ou a CBF recua, ou é a única atitude que esses clubes têm que tomar. Não é ficar de zuzuzum. Até porque, no caso do Corinthians, ao que tudo indica, é a notícia da manhã, não pude confirmar ainda, o vice-presidente jurídico, o advogado Paulo Calhão, pediu demissão. Até agora ninguém entendeu por quê. Porque ontem ele estava tudo firme. Né? E, talvez porque o presidente já esteja recuando do que um cara que queira cumprir a lei esteja fazendo. Mauro, coloca a sua colher nessa história aí. No Corinthians não querendo mudar, o Flamengo querendo mudar, a CBF mudou. Diga lá. Acho que o maior problema nessa hora é que o pessoal começa, um clube atacando o outro, né? Como se não existisse um inimigo em comum. O inimigo de todos é a CBF. O calendário é dela. O Flamengo está fazendo o seu papel. Por exemplo, vamos lá. Jornal 0 Hora, 5 de novembro de 2015. Após pedido do Corinthians, a CBF anuncia mudanças em 4 jogos da 35ª rodada do Brasileirão. No texto, né? As mudanças ocorreram por conta do pedido do Corinthians à Confederação Brasileira de Futebol. O adiamento do confronto com o Vasco vai possibilitar que Cássio, Elias, Renato Augusto e Gil voltem dos compromissos pela seleção brasileira e defendam o líder do Brasileirão diante do Vasco. O quarteto foi convocado para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa de 18, etc. e tal. Isso acontece desde sempre, gente. Desde sempre. O que não poderia é o Landim, além de não ter projeto esportivo, não brigar para pelo menos o seu time não ser prejudicado. E cabe ao Corinthians também defender os interesses dele. Mas o problema é que fica aí, até entre torcedores, um atacando o outro. Na verdade, o problema está na CBF. Esse calendário é da CBF e ninguém assina essa porcaria. Isso é enfiado goela abaixo. Aliás, estamos chegando em outubro. A qualquer momento, os senhores terão no site da CBF um comunicado. Calendário de 2025, com as datas. Tem foto da reunião que definiu isso? Tem o documento com as assinaturas aprovado, concordo, de acordo? Não tem, porque é enfiado goela abaixo.
Então o problema é da CBF. E aí tentando resolver, porque um reclamou, ela prejudica o outro reclama e assim vai. Não é questão de beneficiar a A ou B. Quando o Corinthians obteve isso em 2015, foi correto. Tem cabimento se jogassem todos esses titulares ou com os caras arrebentados que jogaram no dia anterior pela seleção brasileira? Não tem cabimento. O problema é antigo. Isso foi em 2015 e se pesquisarmos mais um pouco, encontraremos a mesma situação em anos anteriores. Não era esse o presidente da CBF em 2015, esse presidente nem sonhava ser presidente da CBF, mas o modus operandi é o mesmo, a situação é a mesma. Então o problema é que não tem um foco dos clubes se dirigirem juntos. A CBF fala, vem cá, a CBF não dá. Se você mudar aqui, você vai atrapalhar a minha, aqui atrapalha o outro. O que você vai fazer? Se vira aí. Ah, não. Eles ficam, especialmente os torcedores, acham, porque está o clube beneficiado, o outro, porque a mamãe CBF. Isso é uma bobagem, uma babaquice. Podemos aqui encontrar vários times brasileiros que passaram por isso. E todos reclamam. Não vai reclamar? Vai aceitar calado? Não tem que aceitar calado. Nesse ponto até, depois de várias críticas que eu fiz ao Rodolfo Landim, pela sua gestão do futebol que é péssima, né? Parece até do seu antecessor, de tão ruim, embora tenha prometido muitas coisas que não conseguiu realizar, o Flamengo, bem ou mal, ainda questiona, já enviou mais de uma vez sugestões de calendário à CBF, já questionou o calendário várias vezes publicamente, o que não adianta nada. Não adianta nada. Mas o problema não é o Flamengo e o Corinthians ou outros clubes. É a CBF, pô. É ela. É dela o calendário. E pro ano que vem vai ser assim também. Inclusive, aí entra outro cartola. Outros cartolas, né? Federação Paulista já anunciou. Calendário do ano que vem vai ser o mesmo, não abro mão. O campeonato está vendido para televisão. Então teremos mais um campeonato paulista inchado, grande, puxando os demais. Porque se o paulista, que é o de maior repercussão, o que mais fatura, não vai mudar, por que os outros vão mudar? E continuaremos assim. Daqui a um ano teremos essa mesma discussão no Dia da Marmota.